Boa noite, professor Elias, seja muito bem-vindo. Você tem total bagagem para falar sobre isso nesse mundo da psicologia, escreve livros. É uma honra para a gente aqui das Faculdades Integradas do Urubucungá ter profissionais do seu gabarito trabalhando conosco. O nosso corpo docente de psicologia é um corpo docente maravilhoso. E fala um pouquinho para a gente dessa importância, dessa temática e um pouquinho disso. Você acha importante? Claro que você acha porque você está aqui, mas quais os pontos principais que você colocaria para a gente nesse início de bate-papo? Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite eu agradeço ao convite, ao Fred, ao Neto por ter disponibilizado esse espaço, esse momento, a todos os coordenadores, professores, funcionários, aos nossos alunos e você também que está aí, né, que nos assistindo, nos ouvindo nessa temática muito importante. Suicídio pode estar perto ou até dentro de você, né? Eu gostaria de começar falando sobre desconstruir algumas crenças equivocadas, e uma delas é que a gente não pode falar sobre esses assuntos ou sobre esse assunto porque vai incentivar, vai estimular, e não é verdade. Nós temos que falar daquilo que está oculto, falar daquilo que Freud mesmo já dizia. Morreu do quê? Morreu sufocado pelas palavras que não foram ditas, né? E eu acrescento, e também morreu afogado com as lágrimas que não foram derramadas, né? Não é à toa que fala que o choro lava a alma. Então nós precisamos falar sobre, porque quem nunca pensou em morrer que atire a primeira pedra, né? Então você não está sozinho, nós estamos aqui e a gente imagina que o suicídio é somente a tentativa contra a própria vida. O suicídio é um processo, né? Um processo de início, meio e até a própria tentativa. E nós podemos estar nesse processo de desistir da vida, de sabotar a própria vida e ir construindo a sua própria morte em vida. Então, por isso nós precisamos falar. E eu quero que você fique aí até o final e leve esse conhecimento para a sua família, para você mesmo, e depois compartilhe esses vídeos. E é um assunto muito necessário mesmo de falar. Não é à toa que tem um mês para lembrar sobre. Antigamente, as pessoas na sociedade elas tinham um pouco de receio de falar sobre esse tema. Aí veio em 2015 esse reconhecimento como uma doença, né? Como questões de saúde mental. O que é isso, professor? O que seria saúde mental vinculada a uma consequência tão terrível que é uma pessoa ir lá e tirar a própria vida? Então, eu costumo dizer, né, que aquilo que você, na saúde mental, você menos fala, você não fala, é aquilo que mais te adoece. E, infelizmente, nós, desde quando nascemos, né, uma criança, quando está prestes a vir ao mundo, não está no repertório buscar o conhecimento da saúde mental. A gente sempre fala, eu costumo sempre dizer, quando fica grávida, né? Não somente a mulher, o marido tem que ficar grávida também, enfim, a pessoa que são os cuidadores, as figuras parentais, né, que estão grávidos emocionalmente ali, a primeira questão é a preocupação com o físico, não é verdade? Com o pediatra. Depois, quando a criança nasce, existe a questão da espiritualidade, né? A religião é forte também no sentido de, independente de qual seja, e depois a escolarização, a profissionalização, a competência, eu vou falar muito sobre isso. E desde criança nós somos estimulados à competência, a sermos competentes na escola, na profissionalização, só que para nós termos uma saúde física, uma saúde de espiritualidade, né? Eu posso citar até Gardner, que fala das inteligências múltiplas, do existencial, né? E até mesmo na nossa escolarização, na nossa profissionalização, a gente precisa estar saudável emocionalmente. E emocionalmente, essa saúde mental está ligada com a nossa psique, com o nosso bem-estar conosco mesmo, né? Eu citei Platão, que ele diz que ao nascermos, nós já temos uma essência de saber quem nós somos, mas quando nascemos, nós somos escravizados por esse corpo e esquecemos, e passamos a buscar somente aquilo que é cópia, como Jung fala, nós nascemos originais e morremos cópia. E quando nós buscamos nos conhecer, nós estamos buscando estar em contato
com o porquê nós viemos aqui, com a nossa própria originalidade. Então, a saúde mental nada mais é do que nós estarmos conectados conosco mesmo. E muitas vezes, para eu estar conectado conosco mesmo, comigo, eu acabo me desconectando com este mundo. Então, é ir além desses 3 pilares, não somente cuidar do corpo, da espiritualidade e do profissionalismo, da escolarização, mas olhar para dentro de você. Então eu vou falar algo que está além da competência. Tem mais 2 palavrinhas que nós vamos trabalhar muito bem aqui essa noite, que é a tríplice da autoestima. Tá, então quando você fala a questão até você já deu um início para uma boa pergunta, tá? Se é considerado uma doença, uma consequência, talvez, né, seja até melhor colocado, você me corrige quanto a isso. Então, existe prevenção. A autoestima seria caminhos de prevenção? Existem mais caminhos de prevenção a isso, professor? A primeira prevenção é saber como está o nosso estado emocional. Nós vamos falar durante o nosso momento aqui, para vocês que estão nos ouvindo, saber como que está o seu sentimento. Primeiramente, você está pensando em morrer? Você está planejando a própria morte, né? E isso são sinais de que nosso emocional está adoecido. E o suicídio, na verdade, ele se previne desde criança, desde o próprio útero, né? Porque é a nossa saúde mental, que ela é investida desde o nosso próprio nascimento. Por exemplo, não é todo mundo que pensa em morrer ou tenta suicídio porque perdeu a mãe. É um luto muito pesado, né? Muito forte perder a mãe. Algumas pessoas elaboram o luto, passam pelo sofrimento, mas algumas pessoas acabam, devido ao seu funcionamento psíquico, desejando a morte. Então, cada pessoa tem esse funcionamento psíquico. Então, a prevenção existe, ela é necessária. Inclusive, vocês podem pesquisar na internet, um projeto chamado o Amigos do Zip. O Amigos do Zip foi uma pesquisa feita na Europa para prevenir o suicídio. E quando eles elaboraram e fizeram todas as pesquisas, eles concluíram que a prevenção começa com 5 anos de idade, com 4, 5 anos de idade. Aí eles criaram uns projetos. O município mais próximo que eu sei que implantou nas escolas foi o município de Araçatuba, em que trabalha a conceituação das emoções nas crianças de 4, 5, 6 anos. Então tem um projeto que os próprios professores fazem, né, são capacitados para crianças falarem das suas emoções, verbalizar as suas emoções. E aí é o que nós chamamos de psicoeducação. Quando a criança, ela sabe que tem que cuidar do corpo, ela sabe que tem a matemática, tem o português e tudo mais, e aí a família tem a sua espiritualidade, que nós falamos aqui. Aí a criança ela vai conseguir verbalizar o que é sentimento, o que é pensamento, ela vai passar pelo medo, pelo luto, pela raiva, né? E isso é uma psicoeducação, para a criança saber lidar com seus conflitos, com seus colegas, saber lidar com seus... E também os pais. Os pais são orientados a como fazer uma educação emocional dentro de casa, né? E a prevenção do suicídio, eles chegaram à conclusão que começa lá na base, né? Com dos 4, 5 anos, havia essa intervenção. Porque quando a criança sabe lidar com suas próprias emoções, com seus conflitos relacionais, ela passa a ser saudável. E quando eu tenho um conflito com alguém, automaticamente eu estou lidando com o meu conflito pessoal. E hoje em dia nós temos vivido uma geração dos quartos, não uma geração das ruas. Né? Tem até um meme que fala que antigamente as mães, menino, menina, vem pra dentro. Hoje, menino, menina, sai pra rua. Né? Nós vivemos uma geração de quartos, relacionamentos virtuais. Então, não se tem os conflitos internos. E aí é o que eu chamo assim, atrofia emocional. As crianças elas acabam ficando atrofiadas emocionalmente. A hiperatividade não, o sedentarismo, né, físico, e o sedentarismo emocional também. Aí quando chega na adolescência, quando vai encarar o conflito na juventude com a sociedade, elas não têm estrutura psíquica para lidar com os conflitos, né? Porque é tudo muito assim útero. A gente vai falar sobre isso, o cordão umbilical tem que ser cortado. E o mundo não é útero.
né? O mundo é cruel. E aí não tem essa estrutura psíquica de lidar. Isso é a saúde mental. É quando eu não tenho uma estrutura psíquica emocional de lidar com o meu próprio conflito, eu não vou conseguir lidar com o conflito do outro. E eu não sei lidar com essa frustração de cortar o cordão umbilical. Aí eu vou desejar a própria morte. Não posso voltar para o útero, né? Tanto é que tem até mesmo a morte, quando morre, tem essa cultura, descansou. Então eu quero descansar da dor, eu quero descansar de frustrações que eu não estou sabendo lidar diante das circunstâncias, porque eu não fui, de uma certa forma, condicionado a isso. E a educação é a base, sim. Você acredita que essa geração sedentária, mais fixada na tecnologia, é uma geração que tende a, lá na frente, colher aumento desses índices de suicídio ou não? Infelizmente, não é lá na frente. Eu tenho ouvido muito, sim, eu não quero focar na morte, quero focar na vida, eu não querendo ser profeta do caos. Eu estou querendo dizer que nós precisamos ter preocupação. Recentemente nós fizemos um evento, antes da pandemia, né, com crianças, sobre criança e adolescente, mas eram profissionais, né, e estávamos ali no grupo que eu participei, com escolas, tanto públicas, escolas técnicas, escolas também particulares, e a linguagem era geral. A preocupação com os adolescentes que estão com ideação suicida, né, devido a vários fatores. Mas a gente tem como trabalhar, né, essa psicoeducação, quando o próprio adolescente pode verbalizar, porque não só o adolescente, né, mas o adulto, o ser humano em si. A gente tem que entender que não é uma idade, o nosso emocional não é tudo objetivo, não é uma idade cronológica. A idade cronológica é a idade do nosso corpo, mas nós temos um emocional, né? Às vezes a pessoa ela pode ter 50 anos, mas ela tem uma idade emocional de 18 anos, de 15 anos, né? Vai depender da forma como ela teve as suas condicionalidades, o seu processo de desenvolvimento emocional. Quando eu falei de autoestima, o que eu quero colocar aqui? Sempre vou te perguntar, o que você definiu, o que vem à sua mente que pode trazer autoestima para você? Assim? Nossa, tanta coisa. Sim, mas fala as 3 primeiras, pelo menos. Assim. O que me traz autoestima? Minha família me traz muita autoestima. Uhum. Meu trabalho me traz muita autoestima. Por isso que eu trabalho bastante. Mais uma? O que mais? Eu posso ser fútil agora? Um pouquinho fútil? Sim. Assistir o Corinthians me dá muita autoestima. Nesse momento ele não tá me dando, porque ele só tá perdendo. Eu fico com a autoestima baixa depois que eu assisto o jogo. Mas eu gosto de futebol, eu gosto de final de semana ter um lazer. Isso causa um bem. Sim. Acredito que isso, né? Eu cortar o cabelo, né? Hoje eu fui cortar o cabelo, fazer barba para estar na sua frente, me cuidar. Isso me traz autoestima. Então, a gente tem a autoestima, que o sentimento que eu tenho para comigo mesmo, o sentimento que você tem para consigo mesmo, o autoconhecimento, o conhecimento que eu tenho de mim mesmo, de cada um de si, e também enfim, a autopercepção, né, a percepção a si, tudo isso faz parte da saúde mental. Só que, muitas vezes, assim como eu falei do profissionalismo, nós somos condicionados a sermos competentes. É saudável, né? Você pode ver do que eu falei aqui, cuidar do corpo, a espiritualidade, a escolarização e a profissionalização, a todo momento, nós somos condicionados à competência, E eu me sinto bem, igual você falou, o trabalho. A gente se sente bem. É algo que é meu profissionalismo, minha competência. Você falou da família. A família é um sentido de valor. A autoestima tem 3 pilares: a competência, o valor e o pertencimento. O pertencimento eu vou explicar o que significa. Só para a gente compreender. Por que eu estou falando tudo isso? Eu quero falar da base de como que funciona o nosso sistema psíquico, o nosso funcionamento psico-emocional, para nós entendermos por que a gente chega ao ponto de querer morrer. Tá? Nós temos 3 áreas fundamentais da nossa psique. Coloca a mão na tua mente. Sem medo. Coloca a mão na tua mente.
Na mente, como que eu vou? Fisicamente, qual que é a cultura? Quando a gente fala, vai colocar, coloca a mão na minha cabeça, que é onde está o meu cérebro, né? Então, é muito psicossomático. Corpo e psique está interligado. O nosso cérebro, ele é responsável por todos os comandos do nosso corpo, assim é a nossa mente. O nosso pensamento, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, a nossa competência está aqui na nossa mente, não é isso? Tanto é que no final do dia, quando eu penso muito, eu fico com dor de cabeça, né? Sim, nós não ficamos com dor de cabeça. Eu sinto muita dor de cabeça. Porque é a nossa mente, nosso raciocínio. Você trabalha muito com a mente, não é isso? É aqui a nossa área do cognitivo, da aprendizagem. Muito aqui, ó. Isso. Muito aqui. Agora, coloca a mão quando você fala assim, do afetivo, do emocional, qual que é a representação do afetivo e do emocional? Sentimento, angústia. Onde que dói? Mais aqui. Isso, né? É o peito, é o coração, que é o que a gente coloca, e até mesmo psicossomatiza, né? Quando você está com angústia, sentimento de angústia, a gente tem aquela dor, aquele aperto no coração. Recentemente tinha uma pessoa próxima até, que ela estava com uma angústia. Que angústia nada mais é do que as palavras que não foram ditas. As palavras, né, daquele nó na garganta, você engole seco, são as palavras que às vezes você embarga a tua voz. A angústia, eu falei, fala o que está acontecendo. Aí a pessoa, assim, na verdade, ela não tinha estrutura para falar. Ela não queria falar. Eu falei assim, fala uma palavra. Aí ela falou, culpa. Aí quando ela falou culpa, foi um fio de novelo que ela conseguiu contar. Ela começou a vomitar, chorar. Aí aquela angústia saiu. Então, o nosso coração, vamos colocar assim, essa região é a área do afetivo, das emoções, dos sentimentos. A nossa mente, o nosso cognitivo, ele se alimenta da competência. O sentido de autoestima para essa região do afetivo, da nossa estrutura psíquica, é a competência. O nosso afetivo, ele precisa de valor. Você não falou da tua família? Então você está em 2 tripés. Eu tô falando de olha só, não vou fazer terapia igual da outra live lá. Eu tô me ponderando aqui. Eu tô me segurando, porque senão daqui a pouquinho os alunos começam a falar assim, o Fred tá fazendo terapia. É uma vivência. Mas, por exemplo, nós temos a competência, né, você falou, como a sua tríplice de autoestima. E o valor também. Agora existe algo que se chama volitivo. E o volitivo é no nosso ventre, né? E às vezes, por exemplo, qual que é a cicatriz que a gente tem no nosso ventre? Tem uma cicatriz que todos nós aqui temos. O umbigo, que é o quê? O pertencimento. É o cordão umbilical. A gente pertence... A quem você pertence? Quem pertence a você? Não é verdade? Nós, um dia pertencemos, né, 100% ali no útero, e existe até um livro, a terapia psicanálise fala que é o trauma do nascimento. Nós temos sempre essa vontade de voltar, de ter esse útero, e a gente nunca vai ter esse útero. E a saúde mental é a construção da autonomia, entendeu? A gente nunca vai ter essa dependência, a gente não sempre, às vezes, almeja um útero, ganhar na lotérica, ganhar, ter alguém que supra todas as nossas carências, né? Ou aquela felicidade, a ditadura da felicidade, né? A tristeza faz parte da nossa vida também, né? Ela faz parte mesmo do processo de autoconhecimento. E o nosso ventre, o nosso volitivo, é a parte dos nossos desejos, das nossas vontades, e é onde tem o nosso pertencimento. Quando você está inseguro, com medo, assim, talvez você vai fazer uma palestra ou alguma coisa que te traz muito a temor, né? A gente vai sentir o quê? Um frio na barriga, né? Porque quando eu estou sentindo inseguro, né? Agora, quando eu estou sentindo seguro, eu estou amado. E o amor, ele lança fora o medo. Eu tenho essa segurança dentro de si. Então, essa é a tríplice da autoestima. A competência, o valor e o pertencimento. O que é o pertencimento? O pertencimento é quando eu pertenço a algo ou alguém. Eu enfrento as situações da vida porque eu sei que algo ou alguém me dá um sentido de valor. E o primeiro sentido de pertencimento é o pertencimento a si mesmo. Quando eu pertenço a mim mesmo, eu me conheço e sei quem eu sou. Ou quando eu tenho alguém ou algo que eu pertenço, né? E até mesmo vai entrar na questão da espiritualidade, até que Platão falou que quando você encontra consigo mesmo, você deixa de ser cópia e passa a ser
a sua originalidade de existência do porquê que nós estamos aqui. Só que competência, valor e pertencimento. Nós somos cobrados mais a quê? A competência, valor ou pertencimento? Sem dúvida nenhuma, competência. A competência. Nós somos condicionados a produzir. A competir. A ter meta. Você buscar ser melhor. Isso. Buscar bater o seu objetivo. Isso. Alcançar, ganhar mais, estudar mais para competir. Para passar em concurso público é competição. Isso. Vestibular, competição. É o nosso sentido de... Mercado de trabalho para poder entrar, competição. É o sentido de existência do eu tenho. Mas não é o sentido de essência do eu sou. É o mundo aqui fora. E nós somos cobrados a todo tempo o que? A competência. Águia ou galinha? Eu, sem dúvida nenhuma, águia. A águia da competência, que voa, que é autônoma e tal. Claro, senão eu vou contra aquilo que eu falo, rapaz, não posso. Galinha em hipótese alguma. Tá, mas a galinha cisca. A águia tem algum defeito? Aí você tem que perguntar na área, mas para veterinário. Né? A águia. Mas perante essa analogia, não. A águia representa a competência. A águia representa a potencialidade da busca de tudo que você acabou de falar aqui. A voa águia, mais alto, acima das tempestades, é solitária, é só, ela é autônoma. Mas a águia, ela não consegue colocar os pés no chão por causa das suas garras. O máximo que ela consegue é uma árvore mais baixa ou a sua própria presa. Ela só pega a presa e sobe. E você já viu como que é um galinheiro? Né, aquela barulheira. Você não tá com saudade de uma aglomeração? Eu não vou falar. A galinha, olha só. Eu não posso ficar falando, deixa eu te professor. Para de ficar me cutucando. Então, quem pergunta sou eu. A águia representa a competência. Todo mundo fala, eu quero ser águia. Mas a galinha representa o pertencimento, a afetividade. Nós temos que ter os dois. Estou falando simbólico, né? Esquece a águia, a galinha, mas a simbologia da competência, a simbologia do pertencimento, porque a águia não é sociável, a águia não depende do outro, mas o emocional nós dependemos do outro, porque o valor, afeto, eu só vivo na troca afetiva. Eu não consigo viver o afetivo, emocional, o pertencimento sem eu precisar do outro. E, infelizmente, no mundo de competitividade, eu tenho pessoas que querem tirar meu tapete, querem me derrubar. Não é assim? Infelizmente, em ambiente de trabalho, em todo lugar, a inveja mata. Né? A inveja, pela psicologia, pela psicanálise de Freud, ela é canibalística. O que é o canibal? O canibal animal come, o outro cabe fome. Agora, o canibal homem, a cultura canibalística, eu quero engolir o melhor do outro para introjetar em mim, para eu ter o que o outro tem. Então eu vou matar, eu não posso ser, então eu mato. Então é uma questão psíquica adoecedora que acaba matando o outro e levando o outro a um adoecimento psíquico, entendeu? Então, competência, valor e pertencimento. Nós somos condicionados à competência. Agora eu quero falar algo muito preocupante, talvez você não vai concordar. Resiliência. O que é resiliência? Você sabe lidar com pressão. Sabe lidar com pressão. Né? A resiliência tem lá a questão do elástico, que né, depois ele estica e volta ao seu estado, enfim. A resiliência, a palavra resiliência vem de resílio. Você está resilado. Você está, mesmo resilado, você está fortalecido através disso. A resiliência vem disso. A resiliência vem de você conseguir superar mediante a pressão que está dentro de você. Você se autocontrolar. E isso é competência, valor, pertencimento? Eu estou mais em qual âmbito que a gente precisa ter resiliência? Então, porque Fred, você está perguntando para mim, Fred? O Fred sempre leva isso para o lado profissional. Sim, que é do profissional que a gente é cobrado, da resiliência. Eu sempre levo isso para o lado superar. Profissional. O meu lado familiar, eu tento não levar. Mas muitas vezes eu sou
eu sou um pouco de pressionar dentro da minha casa, sim, porque eu levo um pouco da minha cultura que já está dentro de mim de todos os dias, mas cada um tem um tipo de comportamento, né? Mas tento ser menos dentro de casa. Por exemplo, superar. O que é uma superação? Superar. Eu alcancei algo. Alcançou algo, algum obstáculo, ou alguma coisa que te causou desconforto, medo, alguma coisa assim, né? Superar. Isso. Então, o que eu tô querendo... Eu vou chegar no ponto que eu tô querendo dizer. Resiliência, né? Tudo isso que você falou. E esses termos que se utiliza, superar a si mesmo. O que vem a ser superar a si mesmo? Porque, na verdade, quando eu vejo um obstáculo, eu quero pular esse obstáculo. Eu não quero ter contato com esse obstáculo. Eu quero eliminar esse obstáculo para alcançar algo que eu quero, que eu preciso, né? Então, superar a si mesmo. Eu vou negar a mim mesmo? Eu vou eliminar a mim mesmo? Eu não quero ter contato com aquilo que me traz dor? Eu não vou falar de suicídio porque vai estimular? A resiliência não faz parte da psicologia e da psiquiatria. A resiliência é um termo da engenharia civil. É um termo de coach? É um termo que é utilizado para a estrutura de concreto, entendeu? Do cimento, para que aquele prédio não venha cair, né? Então, e superar a si mesmo nada mais é do que você negar, você recalcar a sua própria dor. É totalmente o oposto do processo terapêutico. E nós temos vivido uma modinha de superar a si mesmo, de ter resiliência. Isso não é processo terapêutico. Isso é uma contribuição para fortalecer a competência. Sim, são técnicas de metas do ADM. Exatamente, que é isso que eu ia falar. Isso. Eu, por exemplo, quando eu falo para alguém que está junto comigo, por exemplo, eu trabalho com parte comercial, tá? Então, eu virar para alguém de um comercial e falar que ele tem que se superar, é superar muitas vezes a meta que ele já atingiu nos meses passados, no mês anterior. Agora eu vou encontrar ferramentas para poder melhorar e superar aquilo. É sempre para o lado, por isso que eu falo, eu uso muito o termo resiliência para o lado do trabalho. O lado do trabalho. Por causa do lado Mas o que acontece? As pessoas, elas imaginam que a competência, porque a autoestima, as pessoas pensam que é somente a parte da competência, né? E, por exemplo, a resiliência, igual a gente está falando, superar a si mesmo, é na parte da competência, é na parte de alcançar metas. Uma pessoa que está superando metas não significa necessariamente que ela está saudável emocionalmente. Com certeza. Ela pode estar alcançando todas as metas, sim, mas ela não está pertencendo a si mesma. Ela não está tendo momentos de sentido de valor. Porque sentido de valor é o que você falou, é para a família, é aqueles momentos que eu tenho que vai me fortalecer a competência. Mas aquele momento porque o nosso emocional está pouco se lixando para a competência, para o dinheiro. Não é verdade? A criança é assim, não é verdade? Agora, o que justifica, tá? Todos os casos que eu vou falar aqui são casos que aconteceram, mas saíram na mídia, mas não vou citar nomes. O que justifica um casal de médicos bem-sucedido numa grande cidade aí? Bem-sucedidos, em todos os sentidos, né? Família, status, dinheiro e tudo mais. Aí aquela médica, num determinado sábado de manhã, como são conhecedores, né, da letalidade, pegou uma injeção letal, injetou no seu bebezinho de 10 meses e injetou em si mesmo. Matou o filho e matou a si mesmo. Mas ela é competente. Ela era extremamente competente junto com o marido. A gente não consegue entender. A gente não consegue entender as pessoas que batem as metas. A gente não consegue entender as pessoas que estão... beleza, cultura, riqueza, são famosíssimas e tiram a própria vida. É isso que eu estou querendo dizer para você que está me ouvindo. Trazer essa reflexão. A resiliência não faz parte da psicologia e da terapia e da psiquiatria. A resiliência, esse superar a si mesmo, acaba fortalecendo a gente ter competência, alcançar metas, mas muitas vezes eu acabo negando a minha própria dor. Eu acabo negando aquilo que está frágil em mim. Porque a autoestima é competência, sim. Mas eu tenho que cuidar do meu sentido de valor. Eu tenho que cuidar do meu sentido de pertencimento. Entendeu? Porque, Fred, ninguém se dá o direito, qualquer pessoa fala assim, eu sou um pouco engenheiro civil.
Porque se dá de ser engenheiro civil, vai construir a casa vai cair na tua cabeça. Eu sou um pouco de médico. É certo que um pouco de médico, às vezes cada um tem sua cultura e se automedica. Mas muitas pessoas falam que sou um pouco psicólogo. Eu sou um pouco psicólogo, eu tenho um pouco de psicólogo, de psicologia. Mas a saúde emocional é um processo terapêutico de cuidar do seu pertencimento, de cuidar da sua necessidade de conhecer a si mesmo. E não ser apenas essa máquina de que produz. Porque o que tem adoecido muito as pessoas é esses comparativos, que pode começar lá na própria infância, quando compara um irmão com o outro. É errado? Totalmente. Cada pessoa é uma pessoa. Cada criança é cada pessoa é uma pessoa. Às vezes esse pai está projetando nessa criança que é igual a ele mesmo, e está excluindo o outro. Mas só para concluir, você entendeu? Não, entendi. A competência, o valor do pertencimento. Eu estou até preocupado de usar de novo esse termo quando der palestra. Superar a si mesmo. Comecei a ficar preocupado. Você pode falar o seguinte: tenha resiliência, tenha superar a si mesmo para você trabalhar, mas mas o seu emocional, você precisa fazer um processo terapêutico com um profissional da área. Tá? Eu não estou querendo criticar você tal nome, os coaches da vida. Né? Os coaches, eles podem trabalhar as técnicas de ADM, as técnicas mas não encarem isso, gente, como saúde mental, como processo terapêutico. O processo terapêutico é muito além da competência. É você tratar o sentido de valor, é você tratar o seu sentido de pertencimento. Porque muitas vezes essa busca em alcançar metas é uma fuga de um sentido de desvalor, de desvalia, porque na minha infância ou em qualquer outro momento, e eu nunca vou alcançar, porque eu sempre vou ser insaciável, eu sempre vou estar insatisfeito. E vai chegar um momento que eu não vou dar conta. Vai chegar um momento que pode acontecer igual essa médica. Ela era competente, ela tinha as metas, e aconteceu o que aconteceu. Ela não tinha o pertencimento e o sentido de valor. E nós todos corremos o risco de buscar só a competência e abandonar a nós mesmos emocionalmente. Sabe aquela coisa de você olhar para o outro é feliz e o outro olhar para você e falar que você é feliz? A felicidade está dentro da gente. É só buscar. Mesmo que a gente vai se deparar com infelicidade. Eu só, assim... para um cara como eu, ouvir isso é um choque. Porque eu trabalho muito na linha de competência. Porém, eu tento me equilibrar nas questões assim emocionais pela minha família, religião, e eu acho que isso ajuda muito para a minha pessoa. Mas que realmente faz todo sentido o que você está falando, não tenha dúvida. É por isso que a gente pega um monte de profissionais frustrados, decepcionados, em depressão, em estresse, e você acabou de citar o exemplo da própria médica. Mas, infelizmente, Elias, a sociedade que a gente vive nos mede por esta régua. E aí que eu quero fazer uma pergunta para você. Nesta régua que a sociedade mede, as emoções são fundamentais. Aonde a psicanálise pode contribuir? Enquanto eu me preocupar com o que falam ou pensam de mim, eu não vou viver. Né? Nem você citou religião, nem o próprio Cristo gradua a todos. Essa régua, ela é enganosa, ela é injusta, ela é nepotista. Né? Quem está no poder só quer ajudar os seus. Então, é justamente a competência, ela vai ser medida por réguas. Mas a saúde emocional é quando eu não aceito a régua do outro. É o que Platão falou. Eu vou ser cópia e a minha essência eu não vai existir. Eu não vou ser originalidade. Freud, e você está falando da psicanálise, né? Eu vou falar da teoria topográfica rapidamente. Ele fala que a nossa emocional é como se fosse um iceberg. Você põe um gelo num copo d'água, 10% fica para fora e 90% fica para dentro. Esse 10% é o nosso consciente. É tudo aquilo que está... A nossa competência, ele está em contato com o mundo aqui fora. 90% está para dentro da gente, que é o nosso emocional que precisa ser conhecido.
que precisa ser, e ele, quando trabalhou com a psicanálise, quando ele teve 40, quando ele perdeu o pai dele com 40 anos, né? Foi 4 anos de um processo. Eu falei isso na última live, que quando ele foi realmente, o primeiro ano foi como chafurdar excrementos. Aí existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. Agora que eu vou conceituar a questão do suicídio. A pulsão de vida, Freud, quando ele fala de sexualidade, não é só a sexualidade genital, né? O gozo. Gozar não é só aquele momento de intimidade sexual. Por exemplo, a sexualidade é tudo aquilo que me traz prazer, que me traz o gozo pela vida. O bebezinho, quando amamenta, isso é sexualidade. Né? A questão da boca, o prazer, quando você não tá com fome, né? Você não fica de mau humor? Muito, fica, né? Ainda mais um cara nesse físico que eu tenho. Não é verdade? Só olhar o meu físico mostra. Eu já vi uns prejuízos que você deu em restaurante aqui em Pereira, em Ilha, né? Então, a pulsão a energia agressiva, a pulsão de morte, é quando tem algo que tá me frustrando. Eu vou ficar com energia agressiva, a ponto de agredir o outro, agredir a mim mesmo. Eu posso deslocar a agressão para mim mesmo. Eu estou falando de comida. Sono também. Né? Se eu não durmo, eu fico com mau humor. Então, nós temos 2 energias, a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida, ela preza por aquilo que é vida, que é prazer. Né? Por exemplo, quando você está faltando algum nutriente no seu corpo, às vezes você tem vontade de comer tal coisa. Sabe quando você tem vontade de comer tal coisa, não sei porquê? É porque está faltando algo no teu corpo. Então, o inconsciente, o id, né, que Freud fala, ele é muito assim biológico. Por exemplo, quando você acorda, você quer ver o sol, você quer produzir, você quer viver. Você está com pulsão de vida mais forte. E tem dia que você não quer nem sair da cama. Você quer ficar ali. É saudável também, de vez em quando, você hibernar. É saudável. Sério? Porque você vai estar perto do teu pertencimento. A tristeza é saudável também, ela faz parte da vida. É igual, acho que eu já falei, aquele que afere o batimento cardíaco, né? Se ficar assim, morre, né? É sempre assim, ó, alto e baixo. O que não é muito saudável quando é lá em cima ou lá embaixo, ou você ficar só lá em cima ou lá embaixo. O que não é saudável é aquela tristeza de hibernar e você se tornar incapacitante, de não trabalhar e tudo mais. Então, talvez esse dia que você não quis sair, a sua pulsão de morte está falando mais alto ali. Né? Então nós temos essas 2 energias, a pulsão de vida e a pulsão de morte. O que nós temos que trabalhar é a autopreservação, que é a minha pulsão de vida sempre falar mais alto e mais forte. Né? Eu dei o exemplo da comida. Se eu estou com fome, eu não comi ainda, e eu vou ter a pulsão de morte, porque eu vou ficar agressivo. Aí é a energia agressiva. Se eu como, eu tenho um gozo. Tá? As pessoas, o gozo não é só aquele momento lá, não, que é o gozo, aquele ficar relaxado. Você tem, é uma coisa assim biológica, psíquica, emocional. E nós estamos falando de coisas biológicas. O que dirá das nossas frustrações da vida? O luto não é só quando eu perco alguém, né? A negação, a raiva, a depressão, né? Quando você o luto são as histórias da vida que nós passamos. Às vezes uma humilhação, uma tirada de tapete e tudo mais. E quando eu não elaboro o luto, eu vou reprimindo o meu inconsciente essas histórias mal elaboradas, mal resolvidas. Nós não somos um cemitério para ficar enterrando histórias mal elaboradas. Mas você é a favor, então, de viver um luto? Totalmente, nós temos que viver o luto. Engole o choro, né? Não chora. Às vezes aconteceu de lutos, até mesmo de perder uma história de uma pessoa que perdeu a irmã. Aí a outra irmã foi chorar, aí vem ela falar, não chora que você tem que ser forte para sua mãe. E aquela lá não chorou o luto. E ela carregou o luto da irmã por muito tempo, né? Engoliu. Então, o luto tem que ser elaborado. As nossas derrotas na vida, nós temos que enlutar. Isso, nós temos que... Aí a gente teria que falar do luto, que são as fases, né? Que é a negação, que é a raiva, que é a está certo esse termo enlutar, tá certo? A barganha, a depressão, que é quando você entra mesmo no luto, até você ter aceitação. Quando você lembra de uma história que você passou, que você consegue contar sem embargar a voz e ter uma lição de vida, isso é um luto elaborado. Agora, quando eu não quero tocar nesse assunto, vamos pôr uma pedra nesse assunto, você coloca uma pedra no assunto, que já é pesado, e o assunto mais elaborado. Por isso que a resiliência não quer saber de luto.
quer saber que se lasque o seu emocional. Exatamente. Você tem que produzir. Exatamente. É o Fordismo e Taylorismo. Você mais ou menos. Você não, acho que não deu tempo de você ver. Então, o que acontece? Quando no nosso emocional a gente vai acumulando histórias mal elaboradas, lutos não elaborados, a minha pulsão de morte começa a aumentar. Entendeu? Aí o que acontece? Existe o suicídio consciente, existe o suicídio inconsciente. O suicídio consciente é aquele que é imediato. Eu estou pensando em morrer, eu quero morrer, e eu quero tentar contra a minha própria vida. Aí existem processos. A ideação suicida, que é o pensamento em morte. Sabe quando a pessoa pensa em morte? Todos nós já tivemos momentos como esse. De você pensar em morte, se eu morrer, né, eu vou descansar. Sabe aquela cultura que morrer descansa? Né? Até fica assim, vai descansar das dores. E isso é o pensamento. E depois tem o segundo momento, que é o planejamento. É quando nós planejamos na nossa mente uma forma de morrer que não vai me causar tanta dor. A pessoa muitas vezes costuma até pesquisar no Google. 34% das pessoas que pensam em morrer, elas podem planejar no seu pensamento. Mas ela ainda não tentou. Por isso que existem os dados de prevalência e o dado de incidência. Dados de incidência são os dados que aconteceram e foram tabulados. É uma ponta de iceberg. Existe 90%, né, que não são tabulados, de pessoas que estão num processo de suicídio, mas que nunca tentaram contra a própria vida. Mas está num suicídio de pensamento, de planejamento. E quem está em planejamento, 72% pode tentar contra a própria vida. Tá? Isso é o suicídio. Agora, o suicídio inconsciente é quando a pessoa pensa, a pessoa planeja, mas ela não tenta. Mas ela começa a sabotar a própria vida. Ela começa a entregar, né, emocionalmente a pulsão da morte. Vamos supor, vai ao médico. Aí o médico passa uma prescrição, uma dieta. Você não pode comer isso, não pode fazer aquilo. Quem tem pulsão de vida, aí vai fazer aquela dieta, vai fazer aquele tratamento. Quem tem pulsão de morte prevalecendo, aí que a pessoa vai comer o que não deve. E vai sabotar, porque a pessoa quer morrer. A pessoa está num suicídio inconsciente. Por isso que a gente falou, o suicídio pode estar perto ou dentro de você. Por isso, é um alerta que nós estamos fazendo aqui. Você que trabalha, você que é competente, você que busca o sustento da tua família, o sustento de si mesmo, estudar, trabalhar, é importante, é fundamental para a nossa vida. Mas cuide do teu sentido de valor. Cuide do teu pertencimento. Porque volta e meia vem os pensamentos. E aí o que acontece? Não posso mostrar fraqueza. Não posso, aí vem a questão de crença, vem várias questões, daí a pessoa começa a cobrar. Então, quem está pensando em morrer e quem está planejando está com o seu emocional adoecido. Precisa procurar um profissional de saúde mental, precisa sim fazer um processo terapêutico. Tá? E a gente precisa desconstruir crenças equivocadas. Tá? E só uma questão de dado estatístico. 1 a cada 8 homens que tentam suicídio morrem. E 1 a cada 15 mulheres. Os homens são o dobro. Porque tanto a mulher quanto o homem, eles tentam mais por enforcamento. Mas o homem, o segundo, é por armas. Então é mais letal, é mais a letalidade. E a mulher é por enforcamento e depois por envenenamento. Que às vezes é medicação, essas coisas que levam no hospital e tem mais uma forma de salvar. Então é isso que eu estou chegando aqui no ponto. O suicídio, que é o suicídio inconsciente, a pessoa pode nunca tentar contra a própria vida, mas ela emocionalmente, ela está no estado de morte, no estado de processo de suicídio, de desistir da própria vida. Esse exemplo que eu dei. Acredito que vai responder uma pergunta que fizeram aqui pela internet, professor. É normal ter medo de morrer, então? Sim. Aliás, é saudável, porque é autopreservação. A autopreservação é o quê? É você não querer morrer, você se cuidar. Por exemplo, se você estiver numa ponte ali, se você chegar perto de uma ponte, o que você vai sentir? Você está na ponte ali, né? Aí passa o caminhão e começa a balançar a ponte. O que você vai sentir? Medo? Medo. Um dia eu falei isso em sala de aula, um aluno lá, que ele vai saber quem que é, falou que tem vontade de pular.
Eu teria muito medo. A nossa mente, nosso inconsciente é tão, assim, nem sei que palavra falar, que a gente tem uma fantasia ou uma forma parcial de estar próximo da morte e negar a ideação suicida. Através, sabe do quê? De arriscar a própria vida. Aquela pessoa que infringe todas as leis de trânsito e que corre muito, acelerado. Esportes radicais, pular de bug jump, sabe aquelas pessoas que ficam lá aqueles arranha-céus? É uma forma parcial de estar próximo da morte e negar a ideação suicida. Tem gente que filma, né? É uma coisa cinematográfica. De repente a pessoa cai, morre esborrachada lá e filmou a própria morte. Não é verdade? Então, isso também é uma forma de ideação suicida. Está próximo da morte. Tá, gente? Você pulou de paraquedas e revê sua saúde mental. O suicídio, Fred, é um deslocamento de homicídio. Eu quero matar a dor e matar também quem me causou essa dor. Aí eu acabo matando a mim mesmo, né? Então, esse é o conceito de suicídio consciente e suicídio inconsciente. E diante de tanta cobrança, de tanta questão de competência, eu quero citar aqui um costume do povo judaico, que se chama Sukkot. Você já ouviu falar sobre Sukkot? Você já ouviu falar sobre isso? Não. É que o povo, né, eles eram escravos, aí passou pelo a Terra Prometida lá, e teve toda uma questão de conquista lá da história deles. Sukkot é quando o povo judeu, todo ano, eles ficam 7 dias morando debaixo de tenda, ao relento, vivendo de formas primitivas. Tem pessoas que são super ricas para ter gratidão, para ser grato. Lembrar de quando eu não tive nada. Lembrar de quando eu tive pouca coisa. Nessa questão de ter competência, resiliência, superar a si mesmo, eu entro num processo de insatisfação e de ingratidão pelo que eu tenho. Abraham Maslow, ele fala da hierarquia das necessidades humanas. A primeira necessidade humana é a física, fisiológica. Se você se perde num mato, assim, você vai ter preocupado com o que você vai comer. Depois, a segurança, onde você vai se proteger, né? Então, isso é necessidade humana nossa. Ter a comida. Se faltar comida à mesa, eu não se preocupo mais nada. Eu tenho que pôr comida mesmo para mim, minha família e tudo mais. Depois eu quero ter uma segurança, uma casa, um plano de saúde. Depois eu vou preocupar com a minha família, né? A relação familiar, amigos. Aí eu quero o quê? Ter um trabalho, um status, o status saudável, que é a competência, a minha contribuição para a sociedade. E por último, o pico dessa pirâmide é a autorrealização, é o autoconhecimento. Que poucas pessoas, porque é tanta ansiedade no meio disso aqui, é tanta correria, e às vezes quando você perde tudo, é que você vai olhar para dentro de si, né? Então o que acontece? Infelizmente nós vivemos nesse mundo de competência, de insatisfação e de ingratidão. As maiores estatísticas de suicídio não estão nas pessoas que têm pouca renda, baixa renda, são nas pessoas que têm grandes, de média a alta sociedade. Eu trabalho com pessoas de situação de rua no CREAS. A situação das pessoas de situação de rua pode ser um suicídio inconsciente e tal, mas conscientemente, se eles ganham uma marmita, eles compartilham com o outro. É verdade. Quando você não tem nada, aquele pouco, você fica feliz. Você celebra. Então, é uma coisa muito, muito pesada que eu vou falar. Mas o sentimento de morte é quando tem um sentimento de insatisfação e muitas vezes de ingratidão dentro da gente também, porque a gente quer o ter, e a gente esquece o ser. E nesse exemplo que você está dando, esse sentimento de insatisfação em pessoas que para muitos, na aparência, tem tudo para ser satisfeita. Tem tudo. Porque a gente só foca na competência. Eu vou ler uma carta, não vou falar de quem, tá? Mas de uma pessoa muito famosa que deixou, não é uma carta, deixou um bilhete e é um idoso. Ele diz: me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é reticência, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. A impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje.
uma pessoa muito famosa, uma pessoa que foi um ator, uma pessoa que acontece. Olha só, a humanidade não deu certo. É uma insatisfação, né? E 85 anos jogado fora. Ele chegou aos 85 anos. Esse tipo de gente, eu acredito que essa pessoa não quis matar, a dor, talvez se tivesse no processo relativo terapêutico, ele iria vomitar essas dores dessas pessoas que fizeram tudo isso com ele. E por último, cuide das crianças de hoje. A pessoa, eu não estou fazendo um pré-julgamento, não, eu estou falando uma análise de uma saúde mental dele. Essa criança que ele está falando para cuidar era a criança dele, a criança emocional dele, porque o nosso emocional tem caráter infantil. A gente só pensa que a criança que é carente, nós também somos. E a criança, ele tem 85 anos, mas ele tem uma criança. A sua idade, o seu emocional é criança, é pertencimento. A gente precisa de pertencer a algo ou alguém. Essa carta é de alguém que se suicidou ou não? Suicidou. Com 85 anos. Eu não quero falar, mas muitas pessoas vão saber. Um ator muito famoso e tal. E ele suicidou. E você vê muito claramente na dor dele que ele colocou nessa carta. Tá? Geração narcisista que a gente tem visto, né? Que é o ter, a insatisfação. E eu volto a falar, a geração dos quartos, a gente tem que estimular as nossas crianças. Eu sei que está passando uma situação muito complicada, né? Mas irem para as ruas, né? Olha que passar essa pandemia e tal. Mas a relacionar com o outro. Os conflitos de relacionamento nos levam a trabalhar os conflitos conosco mesmo. Aí eu já vou entrar na base, quando eu falei do Amigos do Zip, e um alerta aos pais. O que acontece? A saúde psíquica começa lá na infância, tá? Com a família. O Winnicott, que é um psicanalista também de crianças e infantil, ele fala que os pais têm que ser suficientemente bons. O que é o suficiente? É só o suficiente. Não é o tudo. É o suficiente. Eu vou ser pai. Pai e mãe é uma fase, é um processo, é uma fase que passa, tá? O vínculo afetivo vai continuar, né? Mas muitas vezes, inconscientemente, os pais querem os filhos por perto para eles cuidarem deles quando tiver na idade, idosos, né? Inclusive, quando a pessoa não tem filho, às vezes os pais desses filhos de 30, 40 e tantos anos ficam preocupados. Você não vai ter um filho para alguém cuidar de você quando crescer? É ou não é verdade? É verdade. E às vezes os pais, eles liberam os filhos, um ou outro, e tem uns filhos que eles pegam e sabotam para estar perto. E o seu próprio emocional. Antes tinha uma cultura, né? Que tinha um filho que não casava. Uma filha, às vezes, né? A cuidadora sempre era mais... Não casava porque tinha que ficar ali. Aí faz um puxadinho, mora no vizinho e tudo mais. Suficientemente bom é aqueles pais que eles constroem... Eles permitem que as crianças vivem a sua autonomia, né? E as crianças, elas passam a ter a sua independência, são amadas, são afetuosos. Esses pais são parceiros da escola. Quando acontece algum problema lá, não chega lá querendo o que a professora fez. Ele chega lá para saber, a criança tem autoridade ali, autoridade do pai, da família, dos cuidadores, né, dos figuras parentais e da escola. Agora existem os pais, né, os cuidadores, ou as pessoas que são as suas figuras parentais perfeitamente bons. O que são isso? São aqueles que querem fazer tudo pelo filho. São aqueles que projetam no filho a si mesmo, a sua própria carência. Né? Eu vou fazer tudo, aquilo que eu não tive, eu vou dar tudo para meu filho. E aquilo que você teve de carência te levou a buscar, a ser quem você é. Agora, o excesso daquilo que te faltou no filho vai ser muito mais patológico do que aquilo que faltou em você. Já ouviu aquele termo, aquela frase que diz pai rico, filho nobre, neto pobre? Não é verdade? Isso é os pais totalmente bons, que significa que tem um termo chamado simbiose patológica. O que é a simbiose? É quando o bebê e a mãe, o bebê tem noção de uma coisa só. Igual estava no útero, por mais que já nasceu, ele tem uma interpretação que a mãe e ele é uma coisa só. E depois, né, que é o id, a criança é totalmente idílica. Aí quando tem os períodos da mamada, ele vê que não é a hora que ele quer, ou no próprio desmame, né? Depois no controle de esfíncter, começa a construir o quê? O ego, a realidade de vida aqui. Ele vê que as coisas não são tudo do jeito que ele quer, entendeu?
Então vai acontecendo o quê? O corte do cordão umbilical. O desmame não acontece só, não é só para o filho, é para a mãe também, né? Às vezes as mães têm muita dificuldade de desmamar, porque ali, na verdade, é um desmame dela também. Então, o cordão umbilical, ele tem que ser cortado constantemente, através de pais suficientemente bons. Pais perfeitamente bons é aqueles que dão tanto trabalho na escola. Qualquer problema que eu tenha na escola, eles já vão lá, que eles querem que os filhos sejam educados da forma, na escola, da forma como é dentro de casa. Só que o filho ali é particular e é filho. E na escola, ele é coletivo e ele é aluno. Tem as normas da escola. Então, o suficientemente bom, ele vai ser empático. Ele vai dar afeto, dar amor. Porque, para a criança, tem que ter sim, mas tem que ter não. E eu digo mais, tem que ser meio equilibrado. A mesma quantidade de sim tem que ter quantidade de não também. Porque se você criar o seu filho só com sim, 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 a expectativa que ele vai ter de mundo é um mundo útero, que é tudo para ele. E o mundo não é. E ele vai ser uma pessoa que não vai ter estrutura emocional para encarar as frustrações da vida. E se você criar só com não, 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 super egóico, castrador, aí ele vai ser uma pessoa que vai ver o mundo como algo que ele tem que sempre estar subjugado a alguém. Vai ser uma pessoa que vai ter o quê? Suscetível a um relacionamento abusivo e vai ser uma pessoa abusada por qualquer outra pessoa. Então é esse equilíbrio. E nós temos visto uma geração ou pessoas que não têm estrutura afetiva, emocional para encarar as frustrações da vida. Tá entendendo? Então eu vejo que essa simbiose patológica, os pais precisam cortar o cordão umbilical dos seus filhos, né? Você acredita que tenha uma idade para isso? Sim. Não, Você está falando de uma forma gradual. Existe todo um... Você está falando para ter um equilíbrio entre o sim e o não. Mas o que a gente vê hoje nessa geração, dentro da escola, onde a gente vai, que tem tudo, até na faixa etária mais simples da sociedade, e o pai e a mãe nessa defesa de poder deixar, estão até comentando aqui, que seria muito importante um comentário, acho relevante, estão falando aqui, falar sobre o suicídio de jovens adolescentes por desafios de jogos. É uma geração que, acho que jogos que levam a baleia azul e tudo mais, né? Mas é uma geração muito de jogo, é uma geração muito focada na tecnologia e ela quer sempre mais, porque ela vê o YouTube, aí no YouTube o cara nada na piscina de Coca-Cola, aí o cara ele nada numa piscina de Nutella. Ó, quanto que custa um pote de Nutella? O cara nada numa piscina de Nutella. Então é uma geração que vai vendo esse tipo de situação. Existe um limite para isso? Quando você falou como controlar isso? Dos jogos, né? A internet nada mais é de uma projeção do próprio emocional da pessoa, né? Igual você falou, esses jogos, esse desafio já está dentro dela, né? Igual da outra vez que eu falei da ansiedade, do pânico, a pandemia veio aflorar o que já existe. Esse mundo virtual é um mundo competitivo. E é um mundo que projeta o que está dentro da gente. As nossas buscas, os nossos stories, né? Os históricos, né? É aquilo que já está dentro da gente, dentro de nós mesmos. O que eu vejo é que as pessoas estão sendo robotizadas pelo virtual, pela internet, né? Eu sei do que você está falando, mas eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai fugir do assunto. Mas as famílias têm terceirizado seus filhos para a internet, para os YouTubers da vida, não é verdade? Então, eu acredito que os pais, eles precisam ser mais, no sentido assim, os pais que eu falei suficientemente bons e participantes, tempo de qualidade, né? E não projetar nos filhos as suas próprias carências, de dar o excesso para os seus filhos, de tudo aquilo que faltou. Eles têm que ser presentes e ter a sua função. E a função é de cortar cordão umbilical, tá? E aí eu
incentivo a buscar a educação de filhos, de uma forma na questão da educação emocional, da psicoeducação, igual a gente falou do Zip, lá do Amigos do Zip, né? Mas o que eu estou querendo colocar aqui, que a educação é educar a dor. Educação é fazer o papel de ser suficientemente bom, de ter o limite, né? Aquela questão que eu falei, filhos, hoje a gente tem que chamar os filhos para ir para a rua. Antigamente, filhos vêm para dentro de casa. Então, tem que ter esse momento de tempo de qualidade, momento de vivenciar ali. E a gente tem perdido isso muito. E os adolescentes, eles... Essa falta de limite, lá na frente, para gerar um processo doentio que ocasione a um fato de pensamentos suicidas, aonde um pai e uma mãe, que tipo de conselho você daria para o pai e para uma mãe evitar para que isso não aconteça? Você está falando no adolescente. Ó, a construção Eu estou falando do adolescente e até mesmo da criança, porque as crianças cada vez mais precoces, o que acontece? Elas estão sem limites. A criança, você tem um controle fixo. Está ali, está disponível para ela, né? As opções, ela muda de opção na hora que ela quer estar no celular. Super Vamos prático. supor, você chega da casa estressado, é prático dar um celular pro teu filho. Claro. Não é verdade? e assim ficar, fazer as suas coisas, né? Estudar, né? Você tem que... Competência. E você tem que trabalhar com o filho o pertencimento. Existe uma coisa que eu faço muito com meu filho, que é o café da manhã emocional. Às vezes acorda irritadinho, nervosinho, você põe no colo, supre, né? Às vezes até antes de tomar café, tá nervoso, ele quer aquele tempo, às vezes você tá atrasado pro trabalho, e aí ele sai, brinca, aí já entra a tua carência, você quer, não, ele solta, ele não quer, agora ele quer brincar. Então, da mesma forma que tem um alimento físico diário, tem um alimento emocional também. Tem que ser diário, na verdade, tem que ser constante. E alimento emocional, afetivo, é o sim, mas é o não também. É o confronto, né? É os pais se posicionarem e é mais fácil você deixar o seu filho fazer tudo o que quer, porque você não vai entrar no confronto. Só que lá na frente, você está gerando um ser humano, né, que não vai ter estrutura emocional para lidar com os nãos, com as tiradas de tapete, com o término de um relacionamento afetivo emocional. E para a criança, o que acontece? É mais fácil você ter um controle físico. Aí quando chega na adolescência, eles começam a já sair do controle dos pais. E aí é onde os pais querem ter forçado um vínculo afetivo. Mas o vínculo afetivo tem que começar desde pequeno, não é verdade? É isso. Você disse agora há pouco que nós temos uma criança dentro de nós, até mesmo quando você leu aquela carta daquele senhor de 85 anos, bateu em cima disso. Existe uma crise de identidade, então, para nós, para todos nós temos períodos na nossa vida e nós temos esse confronto de imaturidade dentro da gente. Sim. Mas a nossa... Se nós temos uma criança dentro de nós, se nós temos um adolescente dentro de nós temos, então, uma imaturidade constante? Não, eu digo assim, o nosso emocional tem caráter infantil. A nossa consciência de competência, a gente não consegue entender isso, né? Nós somos adultos que temos que ter caráter de adultos, comportamento de adulto, mas o nosso emocional é o mesmo necessidade de criança. Afetivamente, emocionalmente, na hora que você está na tua intimidade, na hora que você está no teu pertencimento ali. Então, é aqueles momentos que eu estarei eu comigo mesmo. É aquele momento que eu posso ter até momentos infantis, que para o outro é infantil, de um choro, né, de um revelar quem eu sou, ou falar o que eu sou, o que eu penso, a minha dor. Às vezes eu tô no trabalho e eu tô assim reproduzindo no trabalho uma competição que eu tive com meu irmão em casa e que foi injusto com os pais. Então a gente acaba projetando isso que é o infantil, que está dentro da gente, que inconscientemente eu começo a reproduzir na minha vida aqui. E eu entro em frustração. Então eu preciso ter um processo terapêutico de autoconhecimento, né? Essa busca é nesse sentido desse caráter infantil que nós temos dentro de nós, para trabalhar a pulsão de vida e ela sempre prevalecer a nossa pulsão de morte, né? Nós falamos lá no começo sobre uma tríplice, né? O físico, o cuidado com o corpo, né? A espiritualidade, e falamos também sobre a questão
do profissionalismo, do ter, né, da busca de como o social nos remete. Poderíamos falar também da organizacional de trabalho, mas eu quero tocar num assunto que é muito forte, tá? E muito necessário na nossa própria Constituição, tá? Não vou citar nomes, mas é muito forte na nossa Constituição, que é a própria espiritualidade que a gente falou, que nós desde criança somos colocados, que é a questão da religião. Eu acredito nas instituições religiosas, eu acredito na cada um com a sua crença, cada um com o seu querer. Tanto é que na pandemia foi feita uma pesquisa. Onde você mais quer ir quando acabar a pandemia? Ou quando flexibilizar? Foi gritante, em primeiro lugar, as igrejas, a religião. Porque isso tem um significado muito forte. Mas o que eu vejo, eu acredito que a religião, ela pode trazer uma porção de vida para o ser humano, tá? Porque faz parte. Agora, dependendo da interpretação das pessoas que ensina ou das pessoas que recebe, ela pode trazer uma pulsão de morte. Ela pode trazer uma castração da própria pulsão de vida, ou da própria que eu falei, do prazer, tá? E eu vou citar exemplos aqui sem constrangimento, tá? O que eu posso dizer primeiramente, a banalização da saúde mental e a supervalorização da espiritualidade. Eu acredito que nós, para quem acredita, para quem crê, né, e eu vou falar de uma forma geral, nós temos o cuidado com o corpo, nós temos o cuidado com a nossa psique, nossa emocional, e para quem crê que tem a espiritualidade, né, o existencialismo de Gard, né, existem os recursos da espiritualidade. Tanto é que quando eu vou fazer palestras em escolas, para pais, para grande público, não estou falando em igreja, estou falando no profissional. Quando eu falo de cuidado do corpo, as pessoas falam de comida, tomar banho. Quando eu falo assim, e do emocional? O que é o cuidado do emocional? A pessoa fala oração, ir para a igreja, louvor, música, né? Eu falei, não, isso aí não é do emocional, isso aí já é da fé, é da espiritualidade, né? O que ocorre? Vive 100% espiritual quem já morreu. Às vezes acontece banalizações, aí eu vejo que é um vício religioso que a gente pode direcionar a nossa compulsão para a religião também. Tanto é que existe um livro que chama O Abuso de Poder Espiritual e o Vício Religioso. Quando dentro da instituição religiosa, assim como dentro de uma instituição de trabalho, assim como a família que nós falamos, pode ter adoecimento psíquico e haver um comprometimento de interpretação daquilo que é a fé. Quando as pessoas, elas jogam tudo para a espiritualidade, ela joga tudo para o espiritual, joga tudo para a espiritualidade e vive 100% espiritual quem já morreu. Eu vou castrar, eu vou reprimir a necessidade do meu corpo e a necessidade da minha psique. Quando nós estamos falando da religião, eu estou dizendo o seguinte, quando há uma interpretação equivocada na religião, e a pessoa levar 100% para o espiritual e não cuidar do seu corpo, ela está sujeita ao adoecimento também. Tanto a religião, a pessoa, ela se sente pertencente? Então, aí que eu vou entrar num assunto que eu digo o seguinte, a religião ela tem que ter pertencimento, tá? Eu vou pegar a figura de Cristo como símbolo. Porque você falou de valorização das nossas emoções. Sabe aquela história da mulher que foi pega em adultério? Quem não tem pecado tira a primeira pedra, né? Naquela cultura, apedrejava a mulher, né? Mas e o homem não, né? Então era bem machista. Então eu vejo assim, apedrejava, né? E eram religiosos que estavam tacando pedra ali, tá? Só que era a mulher que estava exposto a questão sexual, né? Então é quando todos vigiam todos para impedir o que todos têm vontade de fazer. Quando alguém faz, todo mundo taca pedra. É a lei da projeção. O que todo mundo estava tacando pedra ali, quem não tem pecado tira a primeira pedra. O que todo mundo estava tacando pedra estava dentro de todo mundo ali. E era a questão da sexualidade. Quantos homens não cobiçaram, tiveram caso com aquela mulher? Quantas mulheres não queriam estar na mesma situação? Então eu vou tacar pedra. É mais fácil. Entendeu? Então essa é a religião que adoece, que mata, é a que taca pedra. Porque o próprio símbolo, nesse sentido que eu citei aqui, nunca apedrejou ninguém. Mas a religião que apedreja, ela mata. E ela pode contribuir
para esse não pertencimento, porque às vezes a pessoa pode até, dependendo da pessoa que passa a situação ali, há pouco tempo atrás existia uma cultura de excluir os pecadores da religião. Exclusão do hall de membros, ou excomungar. Não estou citando o nome de religião nenhuma. E isso hoje não existe porque cabe processo. Graças a Deus, né? Mas existe uma exclusão velada. Exatamente. Ou seja, porque igual você falou, existem padrões que se fogem dos padrões, as pessoas são apedrejadas. E a religião é muito forte. Igual você falou, questão do pertencimento. Por exemplo, eu vou citar um exemplo até meio cômico, tá? Engraçado. Uma criança, numa determinada instituição religiosa, no ensino religioso, pequenininho, bonzinho, estudioso, escola, e ele amava ir lá aprender as questões religiosas, né? Aí um dia ele perguntou para a professora, menininho de 7 anos, na inocência dele, na forma de linguajar dele, ele perguntou se Jesus tinha pinto ou se Jesus fazia xixi e cocô. E talvez isso é uma coisa que já passou pela cabeça de todo mundo, mas esse menino, a mulher... Na hora que ouviu o menino falar isso, excomungou o menino, acabou com o menino. E o menino ficou, o que eu fiz? Sabe, ele ficou tão... Porque a inocência da criança... Quem já pensou isso, né? Sim. E aí ele foi enxotado, a mulher, né, recalcada, começou, né... Resultado. Ficou um mês sem ir, depois os pais também reclamou, e quando voltou começou a receber deboche das próprias crianças que reproduzem o comportamento dos adultos. Aí ele ficou revoltado e não apareceu mais. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. A questão, até mesmo com os adolescentes. Porque quem trabalha com adolescente precisa entender essa fase de período que está passando. E às vezes recebe tanto julgo que a pessoa começa a se sentir culpado. Mas está no adolescente, faz parte do desenvolvimento dele. Vai arrancar? O que vai fazer para tirar? É a questão da sexualidade, da pulsão de vida. É hormônios, é hormonal. Mas a pessoa começa a tacar julgo para a vida adolescente. Eu já até atendi pessoas que teve no seu período de adolescência alguns posicionamentos e que a pessoa se sente suja porque recebeu uma carga que aprendeu por causa da adolescência, que tem até problemas de relacionamento conjugal lá na parte da sexualidade. E a sexualidade é uma coisa muito forte na constituição do pertencimento e na constituição do ser humano. E a religião não sabe lidar com essa situação, com essa questão. E aí a pessoa pode entrar num processo de ideação suicida também, porque é a essência, é o sentido de valor. Recentemente eu vi uma senhora religiosa também que estava falando na sua live para as mulheres que elas não podem gemer muito na hora porque Jesus não gosta. Tá entendendo? Olha só. Então são questões muito delicadas. Bem delicadas. Muito delicada que acontece, que são concepções religiosas equivocadas. E eu não vou nem entrar em detalhes de padrões que acontecem, deixam de acontecer, de pessoas que são excluídas, igual eu falei, né? Elas foram excluídas no hall de membro, eram excomungadas, entendeu? E as pessoas entram em sofrimento psíquico. Eu sei de um caso de uma mulher que tinha um relacionamento abusivo com um cara que ele era uma pessoa que exercia função dentro da igreja. Porque essas pessoas narcisistas que são abusadores no relacionamento, elas são muito sedutoras. É um anjinho lá fora, mas dentro de casa. E aí ela estava sofrendo muito e ela não teve respaldo. Porque a separação ia ser fugir do padrão. E ela tinha funções também. Ela foi buscar ajuda, envolveu até a delegacia de mulher, atendimento à própria família, e não teve como continuar no relacionamento, senão ela ia morrer, os filhos. E ela foi destituída de todas as funções dentro da religião dela, porque ela quebrou o padrão e foi excluída. E essa mulher entrou em processo de ideação suicida. Aí mora uma situação na qual você estava batendo aí agora há pouco, a respeito da competência. E muitos de profissionais que tem por aí, coaching, eles usam muito ferramentas que tá na religião, né? E aí a pessoa frustrada e que não se sentiu valorizada,
não se sentiu pertencente, ela precisa buscar em algum lugar. Aí ela foca, de alguma maneira, em se sentir valorizada de outras maneiras, e aí ela não vive o luto que ela precisava ter vivido, muitas vezes. Ela não consegue se encontrar, e muitas vezes acontece uma sociedade doentia do jeito que está e deixa para lembrar de novo das emoções lá no final da vida. A gente se esquece das emoções mesmos. A gente falou do recurso físico. Para você ver como a religião ainda perante a sociedade, ela está muito atrás nesse sentido de trabalho, de emoções. Há muito tempo atrás, quando os psicólogos eram banidos, né? Aí teve um livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, uns 15 anos atrás. Aí ele foi um best-seller e as pessoas passaram a mudar a sua forma. Eu tô querendo dizer o seguinte, nós falamos da competência e estamos falando da espiritualidade. Você pode estar sendo uma pessoa ter a espiritualidade. Se você não cuida do seu emocional, você pode adoecer também. Eu tenho um relato aqui, só vou falar poucas partes. A pessoa fala que ela sente uma tristeza muito grande, um desânimo, mesmo indo à igreja, rezando, orando, né? Não consegue sentir alegria, cansado, parece que estou apenas esperando tudo acabar. Aí fala, né, de outras queixas, sente morto, cansado, e fala, eu tenho uma casa boa, tenho uma família, um trabalho bom, tal. Então, a pessoa está se sentindo culpada, por quê? Essa pessoa também cometeu suicídio? Não, não, mas está em ideação suicida. A pessoa, o que está acontecendo? Ela tem a espiritualidade praticante, mas ela está se sentindo com ideação suicida. O que eu quero dizer? Em muitos casos de suicídio estão acontecendo nas instituições religiosas, inclusive em pessoas que são líderes à frente. Que estão à frente, não é verdade? Não tenho a dúvida. E esse livro fala abuso... Que são doentes. Abuso espiritual e vício religioso. Existem abusadores da fé, sim. Existem. Que adoecem pessoas. Esses não morrem. Esses não têm ideação, não adoecem. Agora, aqueles que realmente têm, eles estão adoecidos porque não é somente o recurso da fé. Precisa cuidar do seu emocional. E é um alerta que eu faço também. É um alerta. E outra coisa que eu quero dizer, por exemplo, às vezes as pessoas falam... Não podia falar que estava com depressão. O alerta que você dá, professor, é bom você até ser um pouquinho claro nesse sentido. O alerta que você dá é um alerta quanto se a pessoa, no local aonde ela vai, muitas vezes na sua religião, pouco importa se é evangélica, católica, se ela é espírita, aqui é uma instituição de ensino, muito pelo contrário. Se tem esse lado da repressão, né? Ou não? Não, também, né? Eu digo assim, mesmo, independe eu falo também, né? Que eu dei esses exemplos, que eu falei aqui, a pessoa tem que tomar muito cuidado se ela está recebendo uma carga adoecedora, que é uma interpretação equivocada da religião ali. Porque eu acredito que quem tem pecado atira a primeira pedra. Ninguém tem o direito de atacar ninguém e lançar jogo sobre ninguém. Eu estou dizendo assim, que até mesmo a espiritualidade, você pode ter... igual esse relato aqui, ele cumpre todos os dogmas, né? Mas ele está adoecido emocionalmente. A gente precisa cuidar, porque até o índice está adoecendo. Por exemplo, às vezes eu já vi casos de pessoas que na carreta de Barretos teve um apontamento de um câncer e a pessoa recorreu ao espiritual, recorreu à fé, que Deus iria curar, e ela morreu de câncer. Né? E o mesmo acontece com a saúde mental. Se você está com depressão, você não está fracassando na tua fé. Você está adoecido, você precisa ser cuidado. Eu vou citar um exemplo. Não é pecado pedir ajuda a um profissional. Muito não é pecado fazer psicanálise. Isso. Eu estou dizendo isso porque existe um julgo que tem sido quebrado, as coisas estão mudando. Por exemplo, eu vou citar uma cantora muito conhecida chamada Ludmilla Ferber. Ela foi diagnosticada com câncer, né? E o médico deu 6 meses de vida para ela. Já passou 2 anos. Ela é uma pessoa que tem fé, ela é uma pessoa que é uma representante religiosa. Mas ela foi atrás de tratamento. Até hoje, no Stories, né, nos Instagram, ela coloca indo para
fazer o tratamento, as quimioterapias. Eu estou dizendo isso, nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa psique e da nossa espiritualidade. É tudo, né? Se você tem a sua fé, não é fraquejar na fé, cuida. Eu só quero falar, para concluir aqui, 3 situações de um caso de suicídio. Resumindo a história, essa mulher, ela era psiquiatra, ela era monitorada 24 horas pela família. A família ficava na casa dela e revezava alguém para dormir lá. E ficava com a chave, porque ela queria morrer. Aí um dia, ela conseguiu pegar a chave e ela foi para a rodovia e se jogou debaixo de um caminhão. E morreu. Aí foi feita uma matéria, um dos parentes, culpando o CVV, que é 188, né, que ficava tudo ocupado, culpando o psiquiatra, culpando todo mundo, né? Eu quero dizer que cada caso de suicídio causa um sofrimento de pelo menos 150 pessoas. Eu estou dizendo até de pessoas que não são muito conhecidas. Sofrimento de família, sofrimento de pessoas que se identificam, sofrimento e tudo mais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu particularmente vejo igual pulsão de vida. A pessoa pode estar com um problema que for, ela vai correr atrás, né? E a pessoa que está em ideação suicida é um deslocamento de matar a dor ou de matar quem causou a sua dor. Se a pessoa for para um processo terapêutico, um cuidado, ela vai ter um resguardo. Ela pode conseguir. Por isso que eu estou falando para todos vocês. Você que está trabalhando, está produzindo. Se você está com sentimento, com pensamento, vai buscar ajuda. Nós não somos máquinas. Agora, se acontecer de uma pessoa com todos esses cuidados, igual eu falei, que eu citei aqui, e foi justamente depois que ela perdeu o pai, ela entrou numa profunda depressão e ela se matou. Foi uma escolha. É difícil falar isso. Foi uma escolha. E essa matéria que eu li, eu não conheço a família estava querendo culpar alguém. Culpar a pessoa que estava no dia, que era uma escala, né? Culpar o CVV, que você pode ligar 188 que ajuda, né? Que você acabou de ler, que é fantástico. Você pode ligar gratuitamente quando você está com depressões, vai ter uma pessoa para te ajudar. É culpar a prefeitura, culpar. Não tem que culpar ninguém. Você concorda? Claro. Já é uma situação tão difícil. Claro. Vamos lembrar dessa pessoa, mas não com ponto final. A pessoa escolheu se despedir do mundo dos viventes. E, de uma certa forma, o suicídio, ele quer punir algo ou alguém. Punir o mundo. Você viu essa carta que eu li aqui? Ele estava punindo a humanidade, punindo o país, 85 anos. Tem um caso de um rapaz de 20 e poucos anos que namorava uma menina e ele queria terminar com a menina. Ela começou a falar que ia se matar. Aí ele voltava, até que um dia ele terminou e essa menina se matou. E aquela culpa, aquela situação é uma coisa assim bem perversa para o outro e para ela mesma, uma pessoa que estava precisando de muita ajuda. Mas você concorda que esse rapaz não teve culpa? É difícil falar sobre isso. Mas as pessoas não se relacionam e depois terminam. Claro. Era uma pessoa boa, ele, no caso, ela também. Mas a pessoa tinha, talvez, aquele adoecimento dela já vinha há muito tempo. Um exemplo de um jovem também, que ele postou numa cidade grande, eu já vou estar concluindo, postou numa cidade aí no Facebook: hoje a cidade vai parar por mim. E ele foi no shopping, pulou lá de cima e se matou. Olha só, olha a carência, o peso da carência dessa pessoa. Ele queria o olhar para o outro. Ele queria o olhar das pessoas para si. Era o tamanho da carência dele. Hoje a cidade vai parar por mim. Então são situações preocupantes. Eu espero que eu possa ter falado quando a pessoa está falando de morrer. Eu prefiro morrer. Quando ela está verbalizando, já é um sinal também, tá? Que tem que ser preocupante. Talvez ela não está falando conscientemente, ela está falando solta. Se eu pudesse morrer. Sabe quando a pessoa começa a soltar? No dia a dia, isso é um sinal preocupante. E eu estou falando para você, se você pensa em morrer, se você está planejando,
é um sinal de que está com um adoecimento emocional que precisa ser cuidado. E a gente precisa compreender que competência faz parte da nossa autoestima, mas não é só isso. O pertencimento é muito mais importante do que a competência. E o valor também, para a nossa saúde mental. E tudo que eu estou falando aqui, eu tenho propriedade. Porque eu já senti também. Eu já passei e sei do que eu estou falando. E busquei na psicologia e busquei ser uma pessoa que tem essa missão de levar a cura e a paz para as pessoas. Mas eu escolhi a vida. Ok? E é essa mensagem que eu quero deixar a todos e a todas. Elias, você estava dizendo que você tem total propriedade, né, para falar sobre isso, porque um dia você escolheu a vida. E eu acho que seria importante você resgatar isso para as pessoas que estão assistindo. Porque quem nunca teve um pensamento de ideação suicida, né? Com algum tipo de intenção. Eu citei alguns exemplos aqui, né? Eu não sei aonde que parou a live. Eu citei alguns exemplos e eu disse que eu já passei por situações assim, de ideação suicida, né? Muito forte. Que eu busquei a vida, né? E eu lembro que há 20 anos atrás, eu sempre, na minha religião, tem um trabalho que chama Cura Interior, hoje chama Crescimento Emocional Clínico da Alma, que é feito por psicólogos, que realmente diferencia o sofrimento psíquico da fé. E eu fui por aí, né? Eu fui buscar, onde eu podia comecei a fazer psicanálise, e hoje eu tenho essa missão de levar essa saúde, né? E a gente costuma ter autoridade para falar quando você passou por algo. Então, há esperança, né? E eu posso dizer que a fé foi muito importante para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha fé e, ao mesmo tempo, eu busquei e busco a questão da saúde psíquica, né? Então, a gente tem que contrabalancear. Assim como tem a competência, o valor e o pertencimento tem mais valor que a competência, eu acredito também que se você tem a sua espiritualidade, qual seja ela, e você tem o cuidado com a sua psique, a gente tem que cuidar também do nosso corpo. Todas as áreas. Não adianta você focar só em uma e esquecer a outra, né? E é isso que eu tenho para falar. Como é que a pessoa adquire seu livro, professor? Ah, sim. Bom, esse livro deixa eu ver. Foram poucos livros, eu devo ter só uns 10, né, que eu sou coautor, né? Que é Adoecimento Emocional dos Professores no Ambiente Corporativo Emocional. Agora, esse livro aqui é um livro monólogo, eu tenho alguns... Vocês podem me procurar, Elias Lopes Vieira, pelo Facebook, eu tenho um canal do YouTube, Elias Lopes Vieira também, eu tenho uma página no Facebook, Quem é Você no Espelho, com esse número, e eu moro em Ilha Solteira, você pode adquirir. Aqui vai abordar, né, quem é você no espelho, né? Você vai olhar para o espelho significa especular quem é você, né? E autoconhecimento motivacional, fé, saúde mental e espiritualidade. E muita coisa do que a gente abordou aqui, com mais profundidade, está aqui. E é isso.